Eu quero te convidar para abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler nessa noite o capítulo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 7 a partir do verso 22. Romanos capítulo 7, a partir do verso 22. Diz assim a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, verso 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Portanto, capítulo 8, verso 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Vamos orar novamente? Deus, nós te pedimos que o Senhor abençoe a reflexão da sua palavra, que ela possa encontrar nos nossos corações, no nosso ser, esse solo fértil, onde ela possa crescer, criar raízes e produzir frutos para o nosso bem, para a sua glória e para o bem de muitos. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Nós estamos refletindo esse mês nessa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E eu disse a semana passada para vocês que é uma carta, talvez uma das mais importantes que o apóstolo Paulo escreveu, não porque ela é mais revelada, não porque ela é mais inspirada, mas porque ela contém todo um sistema de pensamento no qual a nossa doutrina cristã bebeu bastante. Então, se a gente quiser entender um pouco mais das nossas doutrinas, dos alicerces da nossa fé, nós devemos conhecer a fundo, profundamente, essa carta. E eu disse que havia uma igreja em Roma, capital do império, que estava se organizando ali. Paulo, então, escreve essa carta a essa igreja que era formada de judeus convertidos e também do povo gentílico, que na mente do judeu era todo o povo que não era judeu, que não vinha justamente desse povo da aliança. E essa gente ouve então do Paulo, logo no começo da carta, como nós ouvimos na semana passada, porque eles estavam competindo para ver quem que era melhor, lembra? Quem que é mais importante? Nós somos melhores porque nós conhecemos mais a Deus, os judeus convertidos diziam, porque nós temos a lei de Deus. E aqueles que não eram judeus e que estavam se convertendo ao cristianismo diziam, não, na verdade, vocês que têm a lei são escravos da lei, nós que somos verdadeiramente livres. E Paulo então nivela todo mundo por baixo, falando não há um justo sequer diante de Deus e todos necessitam da graça de Deus. Vocês lembram da mensagem da semana passada? Se vocês não estavam aqui, sugiro que vocês revisem ou visitem lá o site no YouTube, para a gente construir essa linha de raciocínio. Então o Paulo, ele nivela todo mundo por baixo, dizendo assim, olha, não existe gente mais importante porque no fundo todo mundo é pecador. E não importa a situação que você está, porque na verdade não são nem vocês mais importantes daqueles que nem conhecem a Cristo, porque está todo mundo sob o mesmo chão e ele nivela então todo mundo por baixo. Então nessa carta de Romanos, depois de nivelar todo mundo por baixo, depois de falar sobre o pecado, depois de falar sobre a graça, sobre a necessidade de Jesus, a gente chega nesse capítulo 7 de Romanos, em que o apóstolo Paulo faz praticamente uma confissão pública, onde ele diz, olha, não são só vocês
que não são justos, porque eu também não sou. Ele também se coloca nesse pacote, onde ele diz, está todo mundo nivelado por baixo, ninguém é melhor do que ninguém, inclusive eu. E ele faz aqui uma confissão tão impactante que alguns teólogos dizem que talvez, ou pelo menos no começo das análises dessa carta teológica, eles dizem que talvez Paulo não estivesse falando sobre ele mesmo, aqui nesse capítulo 7. Porque Romanos 7 é um pedaço de uma carta em que Paulo começa a falar das angústias de um ser humano. Agora imagine, eu e você, nós somos pessoas comuns, né? Quer dizer, nós não somos pessoas públicas, nós não somos pessoas extremamente conhecidas, e mesmo assim nós temos restrição em falar das nossas angústias, né? A gente não sai por aí falando daquilo que nos acontece, das lutas que a gente luta para qualquer pessoa, né? Roupa suja a gente geralmente lava em casa, né? Os nossos problemas nós não confessamos para todo mundo. Estou certo ou estou errado? Né? Seria até uma imprudência nossa. Né? Mas assim, a gente vai para a vida, né, construindo até uma imagem de que a gente quer mostrar que no fundo nós somos pessoas que fazem o bem, no fundo nós somos pessoas boas, no fundo nós somos pessoas que sabem se portar, né? A gente vai com essa vidraça, assim, a gente sabe que é teto de vidro, mas a gente vai para a vida desse jeito. E o apóstolo Paulo, ao contrário da gente, ele é um apóstolo de Jesus. Talvez depois de Jesus, uma das personagens mais importantes da comunidade cristã. Ele, inclusive, chega a superar, né, nessa linha teológica, sobre o peso teológico que ele construiu na tradição cristã, os apóstolos que viveram com Jesus, porque o Paulo, assim como a gente, se converte a partir do Cristo ressurreto. Paulo não andou com Jesus humano, né? Ele conheceu esse Jesus depois, ele teve um encontro com esse Jesus, né? E no meio de uma carta onde ele fala de perdão, de graça, de necessidade de salvação, de pecado, de repente ele para e começa a falar dos seus próprios dilemas. Ele abre o jogo com uma profundidade tamanha que alguns irmãos estudiosos disseram, não é possível que Paulo esteja falando de si mesmo. Não é possível. E é engraçado como a gente levanta, eu já disse isso aqui, né? A gente levanta pessoas a uma posição mítica, né? Pensando ou imaginando que elas não passam pelos mesmos dilemas ou por dilemas parecidos que a gente passa. A gente fala, não, Paulo não. Paulo está na Bíblia. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento, né? Então, o Paulo escreve o capítulo 7 e diz assim, eu sou um homem miserável. Eu sou um homem miserável. E eu tenho desejos do lado de dentro que não combinam com os meus valores. E mais, assim, eu conheço a lei, eu conheço a palavra que está clara diante de mim. E mesmo assim, eu faço aquilo que é contrário à lei. Então o Paulo está aqui nesse capítulo, nesse trecho, rasgando o coração. E ele se coloca no nível do povo que lê. Daquele povo que ele falou, não tem justo nenhum, ele também se coloca ali, como se ele estivesse dizendo o seguinte, se vocês vivem crises, sabem que eu vivo as mesmas crises, ou crises muito parecidas com as quais vocês vivem, e que eu sou um homem miserável, eu tenho um corpo de morte amarrado ao meu. E esse negócio de corpo de morte é interessante, né? Porque no Império Romano, uma das punições para aqueles que tiravam a vida de outra pessoa, uma das punições para aqueles que assassinavam outras pessoas, homicidas, era justamente amarrar o corpo dessa pessoa, da qual a pessoa tinha tirado a vida, no corpo dela. Então essa pessoa, como punição de ter assassinado uma outra pessoa, andava com essa pessoa amarrada no seu próprio corpo. Então imagina, né? Um homem, uma mulher, andando com o corpo de uma pessoa amarrado ao seu, vivendo o mau cheiro desse defunto,
a impureza, convivendo com aqueles bichos, com aquelas coisas que vão comendo, né, a carne podre desse corpo, desse defunto. É uma cena dantesca, não é? Mas era uma das punições. E Paulo conhece esse elemento de tortura do império, e de maneira metafórica, ele diz assim: eu tenho um corpo de morte amarrado ao meu. Eu tenho um corpo de morte amarrado ao meu. Eu tenho algo que caminha comigo, que é sujo, que fede, que me envergonha, que me denuncia. E eu não sei o que fazer, porque eu não consigo me desvencilhar disso. Que miserável homem que eu sou. Então o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos é o capítulo de um homem, de uma mulher que tem consciência de que vivem, mas graças a Deus, em Jesus Cristo, porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o capítulo 8 é como se fosse o suspiro desse ser humano que se vê angustiado pela sua condição. No capítulo 8, o Paulo, nosso irmão, que tinha acabado de dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora diz: graças a Deus por Jesus Cristo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E essa é a afirmação da esperança da nossa condição. Essa é a mensagem do Evangelho. O capítulo 8 é a possibilidade para qualquer pessoa que leia o capítulo 7, não se desespere dizendo: não tem solução para mim, porque eu vivo debaixo dessa tensão. Porque é como se o Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu estou no mesmo lugar de vocês, vivendo essa tensão, tentando acertar e errando, e às vezes conscientemente. Mas a boa notícia é que ninguém precisa morrer de angústia por isso, porque por mais que eu haja, ou por mais que haja na minha mente, no meu coração, a constatação de que eu sou influenciado pelo pecado da minha condição humana, e isso me traz conflitos, me faz ver às vezes no espelho como um homem miserável. Por mais que eu veja tudo isso em mim, existe esperança para todo mundo, porque agora não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a afirmação, e eu queria tirar pelo menos 3 lições nessa noite com você, dessa afirmação que o Paulo faz: agora, pois, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira delas, a primeira lição que eu tiro desse texto é a lição indesejada e desconfortável de que, pelo menos à luz da perspectiva bíblica, a condenação é uma realidade. E guardem isso que eu estou dizendo. A condenação é uma realidade. A gente vive num tempo muito singular, muito peculiar, né? Porque algumas características parecem que são próprias do nosso tempo. Uma delas é a indisposição de lidar com o contraditório ou com a má notícia. Uma notícia que a gente não gosta de ouvir. Nós não gostamos do contraditório. E obviamente que eu acho que em nenhum tempo da humanidade as pessoas trataram bem ou viveram bem com aquilo que é contraditório, né? Porque o contraditório tira a gente da zona de conforto. Mas eu tenho a impressão de que já foi mais fácil lidar com aquilo que era contraditório. É uma impressão, eu posso estar equivocado. Porque é uma marca do nosso tempo lidar com a afirmação: você vai conseguir, você é uma pessoa boa, é isso aí, o caminho é esse, você é maravilhoso, hoje a sua vitória vai chegar, amém? Amém. Né? E coisas do tipo. E aí vem a Bíblia como um livro que trata de assuntos diversos, que não nos dá o direito, pelo menos assim eu penso, da gente pensar umas coisas e ignorar outras. Né? Quer dizer, ela dá o todo para a gente tratar. E alguns assuntos, sobretudo esse de condenação, ela trata aqui e diz que é uma realidade. Porque o Paulo está dizendo, né, agora não há mais condenação para aqueles que
estão em Cristo Jesus. Pelo menos, nas entrelinhas, o que ele está dizendo quando ele diz isso é que em algum momento houve condenação. Ou que há condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Das duas, uma. Aí as linhas teológicas são diversas. Em algum momento houve condenação e não há mais, porque Jesus visitou a humanidade. Ou ainda há condenação e é preciso estar em Cristo Jesus. Então eu queria que a gente tomasse como ponto de partida, não a questão pós-vida, que a gente leva sempre para a questão da salvação no céu, no paraíso, na eternidade, mas o Paulo se diz miserável aqui nessa terra, lutando contra esse corpo aqui nessa vida, e diz que não há condenação aqui nessa vida para aqueles que estão lutando. Então eu gostaria que a gente fizesse essa constatação basilar de que dependendo da forma como se viva, como a gente vive aqui na terra, a vida pode sim estar condenada à desgraça. A vida pode sim estar completamente condenada. Eu gosto inclusive de uma outra estrutura que o apóstolo Paulo usa para falar sobre esse tema, porque ela lança à luz a nossa discussão. O Paulo se baseia no discurso do Moisés, que escreveu, pelo menos na tradição, os primeiros livros da Bíblia, para falar sobre a condenação da humanidade. Quando Moisés escreve lá no Gênesis, sobre a criação, Moisés diz que Deus criou homem e mulher, e os chamou de Adão. Adão é uma palavra, e vejam bem, é uma palavra que traduzida de uma expressão hebraica significa não o nome próprio de um homem, como a gente tradicionalmente confere a Adão, como se fosse um homem, mas Adão significa humanidade, é o coletivo. Lá no capítulo 1, quando Deus fala criou o homem, é o coletivo, é a humanidade. A tradução mais correta seria lá no capítulo 2, antes da queda, que está no capítulo 3, quando fala de Adão, está falando de ser humano, de humanidade. Ser humano. Não está falando propriamente do sexo masculino. E eu não sei se você reparou que no livro de Gênesis, no capítulo 3, que aparece depois da queda, o nome Eva, que é o próprio Adão que dá para Eva. Não foi Deus que deu esse nome. Até então, no texto bíblico, ela era chamada de mulher. Homem e mulher. Quando Deus faz o casal, separa aquele primeiro ser humano, Adão, e aí Adão se torna um nome próprio de um homem, mas é chamado homem e mulher. E, na verdade, só se torna um nome próprio depois da queda. Lá no capítulo 3. Então, Eva é um nome dado por Adão, o homem, para dizer para Deus que aquela mulher, que é a sua companheira, não tem mais nada a ver com ele. Como se ele dissesse o seguinte: Senhor, cada um aqui com seus problemas, agora a gente não está mais junto. Se foi ela, é com ela. Foi a mulher que tu me destes. Se fui eu, agora é comigo. E vejam, na narrativa de Moisés, a criação, então, e é isso que eu queria que vocês guardassem, estou dizendo todo esse argumento teológico, na narrativa de Moisés, a criação é a criação de um casal que recebe o nome Adão, ou de uma humanidade. Eva somente aparece como nome em Gênesis 3. Dado por Adão. Então, Adão significa humanidade. Deus criou a humanidade. E se você ler a Bíblia, o que você descobre? Que esse projeto de humanidade, que caminhavam como casal, juntos, sucumbiu. Deu problema, bugou, não deu certo. É isso que Gênesis está dizendo. A queda. Não deu certo. Porque a gente rompe com Deus. Esse casal rompeu com Deus. E a partir desse momento,
isso se individualizou. Eu comecei a criar uma sociedade onde o homem é mais forte, inclusive. O homem começou a dominar a mulher. O homem começou a ter várias mulheres. Isso vai sendo narrado em Gênesis 4. A gente vai construindo uma sociedade e uma humanidade disfuncional e não funcional. É isso que a narrativa de Gênesis está dizendo. Aquilo que era para ser igual, harmonioso, coerente, aquela humanidade representada num casal, em duas pessoas, quebrou, bugou. A gente chama de queda. Em algum momento esse mal atravessou a história da humanidade. E aí o Paulo, em uma das suas cartas, diz assim, você sabe como Paulo chama Jesus em uma das suas cartas? Qual que é o nome que Paulo dá a Jesus em uma das cartas? Segundo Adão. Segundo Adão. Quer dizer, por que Paulo chama Jesus de segundo Adão, lá em 1 Coríntios 15? Por quê? Porque Paulo está mostrando que pela graça de Deus existe um novo jeito de ser humanidade. O que o Paulo está dizendo é que aquela humanidade quebrou, não deu certo. Então vem Jesus para mostrar um novo jeito da gente se tornar humanidade. Jesus é para Paulo a segunda possibilidade a todo homem e a toda mulher. Quer dizer, Jesus é a segunda chance da humanidade, da nossa humanidade que falhou e que foi condenada ali em Gênesis. E não vai dar certo. Daquele jeito que aconteceu e que foi se construindo, não ia dar certo. Estava condenado. E em Jesus nós recebemos a nova possibilidade de ser humanidade. Então veja, enquanto Paulo diz que agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, o que ele está dizendo é que a única forma de nós não insistirmos num projeto de humanidade fadado à condenação é nós seguirmos o passo do segundo Adão e não do primeiro. É sermos gente como Jesus de Nazaré nos chama para ser. É aprendermos a humanidade a partir do homem ou da mulher que nós carregamos atados a nós mesmos, mas do segundo humano que preenche a nossa vida com o seu Espírito, Jesus Cristo nosso Senhor. Então veja, pode estar muito complicado, ou um pouco complicado, mas o que está dizendo é que se eu tenho um velho homem agarrado no meu pé, quem que é? É essa primeira humanidade que bugou lá em Gênesis. Mas em Cristo Jesus, nessa nova oportunidade de me tornar humano, não há condenação. A condenação ficou ali. Em Cristo Jesus eu recebo de novo toda uma dignidade, toda uma humanidade a ser reconstruída, que vai superar aquela humanidade que estava em si condenada. É isso que a gente precisa entender. É que há um evangelho, uma boa notícia de esperança para a gente. Nós não precisamos mais viver a nossa humanidade debaixo de um modelo que foi condenado, que está condenado ao pecado, está condenado à morte. Por quê? Porque já há uma nova forma de ser gente. Agora não há mais condenação, porque outrora havia, ou ainda há, se o seu modo de vida é um modo de vida da primeira humanidade, que se aliena do seu Criador. É isso que o Paulo está dizendo. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você entender, assim, não insista num projeto de vida que desconsidere Jesus como um recomeço do ser humano que você é. Porque esse projeto de vida que desconsidera Jesus como seu ponto de partida é um projeto cheio de angústia, como é o projeto do relato do capítulo 7 do Paulo,
Miserável homem que sou, eu fico lutando e não consigo realizar o bem que eu sei que eu tenho que fazer, e realizo o mal que eu sei que eu não posso fazer. Mas há esse suspiro, então, no capítulo 8 de Romanos. Há uma nova humanidade proposta em Jesus. Vocês se alienaram de Deus e condenaram a humanidade. Construíram uma sociedade de privilégios para uns e para outros não. Mas há um novo jeito de se viver e de se tornar humano. É isso. Então houve condenação, mas em Cristo Jesus, ou para aqueles que seguem o caminho que Jesus propôs, não há mais. Segundo, o que Paulo está dizendo, que agora não há mais condenação, o que ele está dizendo com isso também é que ninguém aqui precisa ser acachapado, triturado, esmagado pelas lutas que vive aqui do lado de dentro. Ninguém precisa ser condenado por isso e amassado. Eu não sei como você encara essa notícia, mas eu encaro assim como algo libertador. Libertador, porque eu não serei cabalmente derrotado pelos monstros que me assombram do lado de dentro, desse mal que eu carrego do lado de dentro, que a gente falou inclusive na semana passada, porque Jesus me propõe um outro caminho. Porque eu tenho da parte de Deus graça para vencer cada desafio que aparece na minha vida, o que não significa que eu consiga fazer isso sempre, ok? Mas o apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios também, para cada tentação há escape, porque Deus não permite que sejamos tentados para além das nossas forças. Ou seja, o que Paulo está falando é mais ou menos o seguinte: por mais desafiador que seja viver essa nova vida, essa boa vida proposta pelo Evangelho de Jesus, essa nova humanidade, todos nós podemos vencer os dilemas do dia a dia, porque nós não temos mais o peso da lei que nos condena sobre nós. É isso. Nós não somos mais condenados por uma lei que está diante de nós para ser cumprida no intuito de que, se nós cumprirmos a lei, nós vamos ser abraçados por Deus. Não é mais assim, porque a lei, ele fala, ela está aqui só para nos mostrar nossa condenação, porque a gente é incapaz de cumprir. E ele está relatando isso no capítulo 7, eu não consigo. Que miserável, eu não consigo. Então ele está falando que, em outras palavras, a gente pode triunfar, porque somente pela consciência de que o triunfo não vem pelas nossas forças. Não é porque se eu falhei ou não falhei, não é porque se eu consegui chegar ou não consegui, mas pelo que Jesus já fez na cruz pela gente, a gente triunfa. Isso tira um peso enorme das nossas costas. Porque a gente pode entender que a gente é falho, que a gente erra, e que algumas coisas na nossa vida não dão certo. E nem por isso. E a gente sabe que às vezes por conta da nossa incompreensão, da nossa imaturidade, do nosso jeito de lidar com as coisas de uma maneira errada, e nem por isso eu estou ameaçado em minha humanidade, eu posso recomeçar, porque a vitória já foi ganha em Jesus. Eu não sei, sabe quando você vai para uma partida de um jogo ou qualquer, ou vê, assim, e o time já vai, né, no campeonato de ponto corrido, já vai jogar, mas é campeão. Ele vai jogar o jogo para cumprir tabela, mas é campeão. Já. Então pega essa comparação que é muito mal feita, porque no caso pressupõe que o time ganhou, mas o Evangelho é muito mais maravilhoso, porque o Evangelho diz que num jogo, sabe, de gente amadora, perna de pau, contra um jogo de profissionais, que esses pernas de pau, ou que a gente não tinha condições de ganhar, mas que precisava ganhar porque a nossa vida dependia desse jogo, o Evangelho diz assim, olha, pode jogar e pode curtir, porque já jogaram por você. Então só vai lá e curte o jogo. Só curte o jogo. A vida não é uma partida que a gente joga para ganhar troféu.
Não é. É isso que o Evangelho está dizendo. A vida é uma partida que a gente joga para desfrutar da graça de Deus sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida. Mas às vezes a gente luta tanto, né? Pensando que o esforço é somente nosso. A gente tem que se esforçar, mesmo sabendo que a força de matar o pecado não vem de nós. E a gente fica lutando contra isso. E às vezes a gente só precisa se posicionar de uma maneira tal na existência para que Deus faça o resto. Eu já citei esse exemplo aqui, mas vou citar novamente. Na pandemia, não lembro se foi 2020 ou 2021, eu e a Fê, nós fomos para a praia com as crianças. A Lu acho que tinha 5 anos, a mais nova. E eu estava jogando frisbee, sabe aquele negócio redondinho? Com as meninas. A Fê estava fazendo home office, eu estava numa semana de férias, que eu pedi aqui para a igreja, e eu fui para a praia com elas. E era aquele mar de tomba, aquele que estoura na areia, sabe, aquela ondona. E estava um dia fechado, um dia muito fechado. E o mar estava bravo, não dava para entrar no mar, mas no canto da praia tinha um riozinho onde a gente ficava. E a gente começou a jogar o frisbee. A Manu tinha 6, 7 anos, a Luísa 5, e o pai aqui empolgado, né, sempre empolgado, joga o frisbee e o frisbee vai parar lá no meio do mar. A Luísa, que estava perto do mar, o que ela faz? Entrou para o mar. E assim, na hora, eu estava longe, 5 aninhos, assim, eu vi a onda vindo para cima dela, assim. Eu não tinha o que fazer, eu só falei, filha, se joga, se joga, né, para a onda. E ela, eu só vi a mãozinha dela com o frisbee. E ela veio no rolo, assim, tomando um caldo tremendo, tremendo. Assim, ficou tudo bem, obviamente, depois do susto, né, mas... É que às vezes, o que eu quero dizer com isso, que nas batalhas a gente vai se sentindo derrotado, e a gente vai usando de uma força que a gente não tem, porque não depende da gente algumas batalhas, e às vezes a gente só tem que se posicionar de um jeito certo para tomar um caldo, sabe? E para a onda levar a gente de novo para a beira da praia, para a beira do mar, para a areia. Mas às vezes a gente fica lutando, assim, dispensando força, como se tudo dependesse da gente. Mas de repente, se você se posicionar, e você entender, tá bom, daqui eu não consigo mais. Deixa Deus levar. Deixa Deus levar para a beira, sabe? Aí você vai se levantar, vai tirar a areia, vai se arranhar um pouquinho, pode se assustar. Mas vai pedir perdão, vai refletir como é que vai recomeçar e pronto, vai tomar uma bronca da esposa depois, mas obrigado Jesus, porque o Senhor ganhou essa batalha para a gente, sabe? Então agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. As suas lutas não precisam fazer com que você morra de angústia. Você não precisa viver angustiado porque não consegue acertar sempre. Deus já sabia. Deus já sabia. E Jesus já resolveu esse problema. Isso não significa que você deve se esforçar, ou não se esforçar, na verdade, para ser bem-sucedido nos seus dilemas, nos dilemas que você atravessa. Isso só significa que o que você vai fazer, ou com quem você vai fazer, assim, você vai levantar o troféu. Não é pela quantidade de gols que você fez ou pelas defesas que você fez, né? Mas vai levantar o troféu porque você descobriu que Jesus já ganhou esse negócio por você. É só isso. E isso torna a vida muito mais interessante, muito mais leve do ponto de vista da religiosidade, porque agora a gente vive para desfrutar a vida, não para construir um currículo, não para construir uma maneira perfeita de se viver, não para se colocar acima dos outros, pelo modo de vida que a gente vive. Sabe quando você fica muito amigo de uma pessoa, que você já não tem mais constrangimento de se abrir para essa pessoa? Não sei se vocês têm uma pessoa assim, mas é importante ter na vida uma pessoa que você já se tornou tão íntimo, e não importa a distância, o tempo que vocês deixaram de se ver, que você consegue falar com ela e falar, olha, eu não estou conseguindo vencer isso daqui, ou eu fiz uma besteira, sabe? Não há mais constrangimento
Ela escolheu ser sua amiga porque é sua amiga e tudo bem, não importa o que você faça mais, o que você vai falar, existe essa relação de intimidade. Então você não precisa mais usar máscara, você não precisa mais usar um personagem, você não precisa mais performar, porque essa pessoa te conhece, ela já comeu muitos quilos de sal com você e tudo bem, ela sabe que você tem defeitos e também tem virtudes, está tudo certo. Então, quando você chega nesse lugar, numa amizade, num relacionamento, não é libertador? Você não precisar ficar mais... Não é? É libertador. É libertador. A gente não precisa mais de maquiagem, né? Então, o Evangelho é esse negócio que diz pra gente que a gente não precisa mais de maquiagem. Porque não é porque a gente usa maquiagem que Deus vai ver a gente mais bonitinho. Não é. Você sabe por que Deus acha a gente bonitinho? Porque Deus olha para a gente e vê Jesus na gente. Essa nova humanidade que não está condenada. Entende? Entende? Então a Bíblia fala disso, que Jesus se emprestou para a gente, para que a gente pudesse usufruir desse amor. Olha que coisa linda, Paulo vai escrever que graças a Jesus, o Pai nos deu o Espírito do Filho, de tal forma que nós, que não éramos filhos, podemos chamar Deus de Pai. É isso que o Paulo escreve na carta aos Romanos, mais para frente, e mais para frente ainda, porque agora nós recebemos aquilo que era somente do Filho. O Paulo continua dizendo, Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, Deus tinha um único filho. Ele chama o quê? De unigênito, o único filho. E pegou esse unigênito agora e transformou em primogênito. Ele não é mais o único, ele é o primeiro. Ele é o primeiro. E primeiro de toda a criação, Paulo fala. E aquilo que era dele, porque ele é o primeiro, agora é de todo mundo. É como se Deus pegasse Jesus, o único filho, colocasse de novo antes da nossa humanidade, mostrando a humanidade não condenada e fala, agora essa herança que é de Jesus, é de vocês também. É de vocês também. É isso que o Evangelho está dizendo. Isso não é lindo? E quando Deus olha para mim e para você, por mais que Ele tenha plena ciência de toda a nossa miséria, do nosso pecado, sabe o que Ele vê na gente? A dignidade da humanidade de Jesus. É isso, não há mais condenação. A dignidade da imagem, da humanidade de Jesus está na gente. Isso é libertador. Porque se por um lado eu me esforço todos os dias em gratidão a esse mistério da salvação, por outro, eu me liberto de querer pretender ser alguma coisa diante de Deus daquilo que eu não sou. Não há mais condenação. Houve um dia, mas agora não há mais. E ninguém mais precisa ser esmagado pelo peso das lutas que enfrenta. Terceira e última coisa que eu vejo que Paulo está nos dizendo com essa afirmação é que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nesse sentido, o Evangelho pode ser muito desconfortável para a nossa sociedade. Tem um livro que eu li há algum tempo que se chama O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, que faz uma crítica que eu considero pertinente em partes, que diz assim, que uma sociedade pluralista é uma sociedade muito curiosa. Uma sociedade plural, uma sociedade diversa, né? Ela permite qualquer visão de mundo, mesmo aquela que, menos aquela que insiste em afirmar um único Salvador. Ou seja, num tempo de diversidade, de pluralismo, nós, cristãos, temos o direito de afirmar, de acreditar em qualquer coisa, ou qualquer um em qualquer coisa, menos de acreditar que só há uma esperança em Cristo Jesus. Porque isso é fechar muito cerco na sociedade pluralista.
E quando eu falo que só há uma esperança em Cristo Jesus, veja bem, eu não estou me preocupando em destinar as outras pessoas para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas eu estou mais preocupado em alertar a mim mesmo e a quem quiser ouvir que no mundo de falsas esperanças, pela forma como eu enxergo, a partir da minha experiência com Jesus, a partir daquilo que eu acredito, a partir daquilo que formou ou que está formando essa nova humanidade em mim, não há esperança. E a gente sabe se respeitar e dialogar, está tudo certo. Está tudo certo. Então é um direito que cada pessoa tem de acreditar no que quiser. Mas eu tenho o direito de dizer também que eu acredito que não há esperança fora do Cristo. E eu digo para vocês, assim, talvez esse seja o meu lado mais conservador. É por isso que eu sou cristão, porque nele eu vejo uma humanidade que eu não tenho, mas que eu posso alcançar e construir. Entende? Então, isso não precisa fazer de você uma pessoa desrespeitosa em relação à crença dos outros. Isso não precisa fazer com que você abra a porta do inferno e jogue as pessoas que não creem como você lá. Não. Isso só deve fazer com que você continue com uma firme convicção de esperança naquele que você sabe que é o Deus que tomou forma em figura humana e veio até nós, viveu com a gente, viveu o que a gente deveria viver e morreu o que a gente deveria morrer e ressuscitou justamente para que uma humanidade condenada pudesse agora viver em novidade de vida. E está tudo bem. E a gente então tem o direito de acreditar nisso, sem que isso seja um problema, sem que isso se torne uma violência, sem que isso seja impositivo para os outros que não querem crer. Mas a gente tem a incumbência de dar essa boa notícia a todos aqueles que queiram ouvir que há esperança em Cristo e mais, que talvez não haja esperança fora do Cristo. Porque há condenação na primeira humanidade, a morte no pecado. O primeiro Adão está fadado ao fracasso. Ao fracasso. O primeiro Adão é o retrato do homem e da mulher que tenta chegar até Deus por si mesmo, que tenta se tornar Deus, que quer ser igual a Deus, que tenta dar conta da sua própria vida por si mesmo. E eu já disse, e a gente que viveu as experiências da vida já sabe que a gente não vai sozinho, que a gente não dá conta pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria justiça, pelo nosso próprio senso de dignidade. A gente pode ter até uma visão correta da vida, mas a gente não dá conta dela. Ela é muito mais complexa do que a gente imagina. O primeiro Adão então tropeça, o primeiro Adão não chega lá. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente, porque ninguém em sã consciência bate no peito e consegue dizer, é isso, eu completei sozinho, eu consegui por mim mesmo. Só tem a consciência da possibilidade desse encontro com Deus quem reconhece a sua miséria e olha para Jesus e diz, tem piedade de mim. Eu sou essa pessoa que o Paulo está dizendo no capítulo 7, miserável, que luta, que tenta executar e não consegue, que sabe que tem que fazer e não faz, às vezes acerta, às vezes erra. E é por isso que eu quero concluir com uma história que Jesus conta. Uma história que Jesus conta para as pessoas que estão ao seu entorno, sobre 2 homens que foram no templo orar. Você já conhece essa história provavelmente. Ele conta essa história para um público que vivia num contexto específico e que conhecia o significado de cada homem que Jesus designou nessa história, não pelo seu nome, mas pela sua função na sociedade. Jesus diz assim, 2 homens foram até o templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. E se a história não fosse continuada e terminada por Jesus, o desfecho para aquele povo seria muito claro. O fariseu fez uma bela oração e voltou justificado para casa. O publicano fez uma oração hipócrita e voltou condenado para casa. Porque no imaginário do povo
da época de Jesus, o fariseu era o símbolo perfeito da vida religiosa. Aquele que cumpria toda a lei. O homem que fazia tudo certinho, sabe? Que guardava os mandamentos. O publicano era um coletor de impostos, que foi pego pelo Império Romano e falou, olha, você tem que passar aí na casa dos seus irmãos e das irmãs e pedir imposto para essa galera. E não só isso, dizem que ele não recebia nada, o publicano, por isso. Então, o que ele fazia quando ele ia cobrar o imposto, batendo de porta em porta? Pegava uma parte, aumentava o imposto para pegar uma parte para ele. Então, pensa no ódio que os judeus tinham dos seus irmãos publicanos. Né? Quer dizer, eles eram odiados. E aí Jesus diz que um fariseu, esse homem, o estereótipo da perfeição religiosa, e o publicano, o traidor, o odiado, aquele indigno, foram para o templo orar. Só que Jesus resolve dar detalhes dessa oração, como essa oração é feita. E fala assim, o fariseu ora de pé e batia no peito e dizia, graças te dou, porque eu não sou como esses demais homens que roubam, que mentem. Eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu cumpro a lei. Eu faço tudo o que é justo aos seus olhos. E aí Jesus diz que o publicano, de longe, sem olhar para o céu, esse lugar da representação da casa de Deus, sabe? Diz assim, Deus, seja propício a mim, que sou um pecador. O publicano conhecia a lei também, ele era um judeu. E quando ele diz, seja propício a mim, ele evoca um utensílio do Antigo Testamento, da arca sagrada, que ficava no templo, que se chamava propiciatório. Era a tampa da arca. A tampa, o propiciatório. Então, quando os sacerdotes no templo iam oferecer um sacrifício pelos pecados do povo, eles pegavam o sangue do animal e aspergiam esse sangue sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. E era um sinal de que Deus estava ali perdoando o pecado do seu povo. E quando esse homem diz, seja propício a mim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, tudo que eu tenho a pedir é que o Senhor se deite sobre mim como se eu fosse uma tampa. Porque eu conheço quem eu sou e eu gostaria de ser perdoado pelo meu pecado. Jesus conta essa história e depois termina dizendo, um homem voltou para casa condenado, uma humanidade condenada, e outro voltou para casa justificado, isso é, sem pecado. Sem pecado. É engraçado, né? Como a vida é louca e a gente faz leituras equivocadas. A nossa miséria, aquilo que a gente não consegue vencer, aquilo que a gente tem dificuldade de tratar, o perdão que a gente tem dificuldade de dar, jamais deveria nos afastar de Deus. Jamais. Distantes de Deus estão aqueles que, como disse Jesus de Nazaré, eu disse na semana passada, acham que não precisam de médico. Agora, se a gente sabe da nossa condição e da nossa luta, a gente pode fazer essa oração, seja propício a mim, Deus. Seja propício a mim, porque eu não quero viver nessa humanidade condenada que se acha melhor do que os outros, nessa humanidade condenada que ora e bate no peito e se coloca acima do seu irmão e da sua irmã e volta para casa achando que está justificado, mas é o velho Adão que habita nele. Eu quero viver o caminho do novo Adão e para isso eu preciso entender que o Senhor precisa se deitar sobre mim, aspergir o seu sangue como o Senhor Jesus fez sobre mim, para que eu possa me levantar e continuar andando sem condenação, leve, tranquilo. Tranquilo. O Evangelho para a gente é essa notícia. Agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque aqueles que estão em Jesus Cristo, enquanto permanecem em Jesus Cristo, para eles, o pecado morreu. E mesmo que a gente falhe, porque a gente vai falhar, está tudo certo. Está tudo certo. Porque não há
condenação. Nós estamos construindo uma nova humanidade. Aquela não deu certo e nós não estamos mais voltando para o Éden. Nós estamos construindo aquilo que Jesus chamou de reino de Deus. Uma nova humanidade para um novo reino, para uma sociedade justa e digna e que respeite o direito e a dignidade do ser humano, assim como Deus quis que fosse respeitada desde o início. Amém? Que essa seja a mensagem que ecoe no nosso coração, na nossa mente, e que esse seja o desejo do nosso coração. Entender que, ok, nós somos falhos, o meu irmão também, e nem por isso a gente precisa se matar nem se julgar. A gente pode se abraçar pedindo perdão e falando: Deus, a gente está vivendo um novo tempo, um novo momento, não é? Amém? Amém.